Toda essa evolução do ser, a partir do Big Bang, foi impulsionada por uma força. A força que impulsionou todas essas transformações no ser tem um nome. Vamos pensar bem sobre isso. No princípio não havia luz, havia a escuridão total. Toda a matéria estava inerte. Não havia movimento, não havia ondas se propagando. Quando as ondas começam a se propagar, o ser começa a brilhar, o ser começa a emitir luz. E esse movimento do ser é muito importante, porque a substância do qual o ser é formado começa a se distinguir. Eu consigo distinguir o núcleo atômico da eletrosfera porque existem níveis de energia proibidos no átomo onde os elétrons não podem existir. E aí surge uma região que a gente pode chamar de vácuo. O vácuo seria a ausência de energia, uma região sem energia, ou seja, sem partículas vibrando. Se todo o universo fosse preenchido simultaneamente pelo ser, não haveria nenhum espaço vazio, não teria como a energia existir, não teria como existir o movimento. O ser ocuparia todo o espaço, assim não haveria tempo também. A existência do espaço e do tempo ocorre porque existe uma substância do ser. E essa substância do ser ocupa níveis de energia, quantidades de energia limitadas que ocupam uma parte desse espaço. Então, como conseguimos conceituar a ideia de movimento, surge necessariamente o conceito de massa. Um conceito antigo de matéria ou massa é o seguinte: matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço. Mas se a gente analisar direitinho, a matéria ou massa que ocupa lugar no espaço seria a substância do ser. Assim, poderíamos definir essa substância do ser como massa. E um lugar no espaço onde não tem massa, onde está vazio, seria chamado de vácuo. Mas mesmo no chamado vácuo, existe uma probabilidade de aparecer matéria. O vácuo quântico possui uma energia mínima, e dessa energia surge matéria. Como funciona isso? Considere que nós temos um elétron, que é considerado uma partícula elementar, e um pósitron. O elétron é uma partícula elementar de massa igual a 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, ou seja, é quase nada. E um pósitron tem exatamente a mesma massa. A diferença entre o elétron e o pósitron é que o elétron possui carga elétrica negativa e o pósitron possui carga elétrica positiva. Se você considerar uma região do espaço onde se desloca um elétron e um pósitron, e vamos supor que esse elétron e esse pósitron se encontram, quando eles se chocam, eles desaparecem e formam um fóton. Mas o que é um fóton? A ideia do fóton foi formulada por Albert Einstein, que considerava o fóton um corpúsculo de energia, ou seja, uma partícula dotada de energia. A ciência nos mostra atualmente que um fóton não possui massa. A massa de um fóton ou partícula de luz é exatamente igual a zero. Assim, quando um elétron e um pósitron se chocam,
eles se transformam em um fóton, ou seja, em luz, e a massa do elétron e a massa do pósitron se aniquilam. Mas como assim a massa se aniquila? Então a matéria deixa de existir? Não, porque esse fóton que existe nesse espaço, a princípio vazio, ele pode novamente se transformar num elétron e num pósitron. Então o vácuo quântico ele é dotado de energia. Por isso, Einstein estabeleceu que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz no vácuo. Como a velocidade da luz no vácuo é constante, de acordo com a teoria da relatividade restrita, podemos afirmar que, segundo Einstein, energia é proporcional à massa, ou seja, energia é proporcional à matéria. Mas também levando em conta a hipótese de Max Planck e a teoria que explica o efeito fotoelétrico, formulada por Albert Einstein, concluímos que energia é proporcional à frequência vibratória. Max Planck considerou que a energia existia em múltiplos inteiros de uma constante multiplicada pela frequência. Essa constante é chamada de constante de Planck. E essa ideia de Planck deu origem à chamada mecânica quântica. Assim, a mecânica quântica estabelece que energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. A frequência é uma característica de objetos que estão em movimento. Assim, uma vez que a energia é proporcional à frequência, ou seja, uma constante vezes a frequência, considerando as duas relações, o postulado de Planck e de Einstein, chegamos à conclusão que matéria é proporcional à frequência vibratória, ou seja, massa igual a constante de Planck dividido pela velocidade da luz ao quadrado vezes a frequência. Assim, o que está vibrando? Que substância é essa que vibra, afinal de contas? Para tentar equacionar esse mistério, se formos considerar a mecânica de Isaac Newton, temos que força igual a massa vezes aceleração. E aí nós temos um conceito muito importante. Nós temos o conceito de massa inercial e massa gravitacional. O que seria massa inercial? Massa inercial é a quantidade de energia que se opõe à aceleração dos objetos, das coisas, das partículas, do universo em si. E massa gravitacional seria a quantidade de matéria que sofre a ação da chamada força gravitacional. De acordo com o princípio de equivalência de Albert Einstein, esses dois conceitos de massa são sempre iguais. A massa inercial é igual à massa gravitacional. Assim, um objeto que está acelerado, essa aceleração não depende da massa. Porque, considerando a segunda lei de Newton, que força igual a massa vezes aceleração, e considerando uma definição para a força gravitacional exercida sobre uma massa no planeta Terra, que seria massa vezes a gravidade, aceleração da gravidade G, você chega à conclusão que a aceleração é igual a G, aceleração da gravidade. Logo, você não consegue distinguir em um objeto que tem a sua velocidade sendo alterada se esse objeto está numa região com gravidade ou sem gravidade. A existência do campo gravitacional torna-se um mistério que Einstein consegue resolver a partir da sua ideia da relatividade geral, onde ele estabelece que a gravidade é simplesmente o resultado da deformação do espaço-tempo. E essa deformação do espaço-tempo ocorre pela presença de energia.
Objetos com energia ou massa deformam o espaço-tempo. E a força gravitacional é uma força atrativa, diferente das outras forças estudadas pela ciência, como por exemplo a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Essas interações fundamentais podem ser atrativas ou repulsivas. Mas a força gravitacional, a menos intensa de todas elas, ela pode ser apenas atrativa. Essa é a força que produziu o Big Bang. Essa é a força que criou o espaço e o tempo. A força gravitacional responsável pelo Big Bang e pelo surgimento do espaço e do tempo nós podemos chamar de amor. Amor é a grande força propulsora do universo, a grande força geradora, a força que unifica todas as partículas elementares que fazem parte da mesma substância, do mesmo Criador. Assim, conseguimos compreender que o grande arquiteto do universo é o ser responsável por todas as forças que criaram o universo, a partir de sua própria substância. E a principal dessas forças é o amor. Por isso que dizemos que o universo é mental. Se não for, o que é a matéria? O que vibra? Se matéria é proporcional à frequência vibratória de uma partícula, de que ela é feita? Assim, o universo é de natureza mental e a mente está presente de uma forma rudimentar na menor partícula elementar que possamos descobrir. E o conceito de que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço está totalmente ultrapassado pela ciência moderna. Se você gosta do conteúdo deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos conhecidos nas suas redes sociais que você acha que podem apreciar este conteúdo. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço a todos.